Quer saber quais são os 5 técnicos mais caros do futebol brasileiro? Então eu tenho uma boa notícia, o vídeo de hoje do canal do Nicola vai acabar com a sua dúvida. Bora falar também sobre o São Paulo, que segue com a grana de um parceiro para contratar um jogador de ponta. Falo ainda sobre o Palmeiras, que conseguiu um empate no finalzinho contra o Atlético Paranaense, segue muito vivo como favorito na conquista da Recopa, mas o centroavante segue fazendo bastante falta. Bora falar também sobre Flamengo e Atlético Paranaense, como é que andam as negociações do goleiro Santos. Tem gente em Curitiba irritada com as tratativas. Bora falar ainda sobre a situação dos brasileiros na Ucrânia, que tem sido invadida pela Rússia desde as primeiras horas dessa quinta-feira. Para completar atualizações sobre o Santos, muito perto de um novo técnico, Alex Teixeira pode vir ao Brasil, ele vai sair mesmo do Besiktas, enfim, bastante coisa para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e se você ainda não conhece esse canal, gostaria que assistisse até o fim. Se curtir, não esquece de deixar like. Se inscreve também apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se para não perder nada de mercado, bastidores, transferências, salários e muito mais, beleza? Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora oficial do Fluminense e do Atlético Mineiro. A Betano com a Super Odds tem ótimas opções para Napoli e Barcelona, jogo dessa quinta-feira pela Liga Europa. Vitória do Napoli pagando R$ 2,82, o empate paga R$ 3,50, se der Barcelona R$ 2,67. Também nessa quinta, Copa do Brasil, Campinense e São Paulo. Vitória do time de Campina Grande rende R$ 9,25. Em caso de empate, R$ 3,85, a vitória do Tricolor pagando R$ 1,39. Para arrematar, é legal contar que você, criando sua conta agora na Betano, ganha até R$ 300 em bônus. Gostou, né? Então pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e já começa a se dar bem, beleza? Bora começar o vídeo agora sim com o giro de notícias que tem muito a ver com os acontecimentos da quarta-feira, rodada pesada, importante no Brasil e no exterior. Para começar, quero contar que Santos e Cruzeiro garantiram 2,8 milhões de reais com a passagem à segunda fase. Os dois times eliminaram seus adversários nessa quarta-feira. O Santos fez 3-0 no Salgueiro, enquanto o Cruzeiro enfiou 5-0 no Sergipe. Os dois times já haviam faturado R$ 1.270.000 pela participação na primeira fase. Com a garantia da presença na segunda fase, vão ter direito a mais R$ 1,5 milhão de reais. Seguindo com as notícias da Copa do Brasil, quero contar que o Tum Tum, time com apenas 8 meses de existência, eliminou Volta Redonda, vitória por 4-2, jogo no Maranhão. Essa equipe, que é super desconhecida para todos, ela acabou herdando a vaga do Bacabal na segunda divisão do Maranhense. Foi vice-campeão estadual no ano passado, logo depois de ser fundada, garantiu classificação para uma competição regional lá do Maranhão e foi campeão desse torneio, garantindo dessa maneira a chance de disputar a Copa do Brasil. Que belo início do Tum Tum, hein? 8 meses de existência e já a segunda fase da Copa do Brasil. Seguindo com as notícias do futebol, quero contar que o América perdeu em sua estreia na pré-Libertadores na noite dessa quarta-feira no estádio Independência. Derrota por 1-0 para o Guarani do Paraguai, gol nos acréscimos, resultado absolutamente injusto. O América teve 72% de posse de bola, 25 finalizações contra apenas 5 do adversário, mas o time paraguaio, que já eliminou o Corinthians no mata-mata de pré-Libertadores, acabou se dando melhor e vai levar uma boa vantagem para a partida da volta. Para fechar, Luxemburgo foi uma das atrações, acho que dá para dizer que foi a principal atração do confronto entre Tocantinópolis e Náutico. Vitória do time de Tocantins por 1-0. E a presença do Luxemburgo nas arquibancadas chamou muita atenção. Ele até tem casa na cidade de Palmas, só que Palmas fica a 513 quilômetros de Tocantinópolis, a cidade do Tocantinópolis. Ninguém entendeu ao certo o que o Luxa estava fazendo lá, ele disse que foi apenas torcer. Para a saideira, em relação ao giro de notícias. CBF desistiu de fazer o jogo em Salvador, Brasil e Chile, eliminatórias da Copa, partida marcada para março. Tendência é que esse confronto aconteça no Maracanã. Problemas com a restrição de público determinaram a saída do jogo lá de Salvador. Beleza? Quero falar agora sobre o drama dos jogadores brasileiros que estão na Ucrânia. Você deve ter visto nas últimas horas que a Rússia iniciou uma guerra, bombardeio em 5 cidades da Ucrânia. A ideia da Rússia e do Vladimir Putin é anexar parte do território ucraniano à Rússia. E com isso, ou com essa situação, vários jogadores brasileiros têm passado enorme sufoco. Conversei até com o pai,
com o sogro de um deles, o Marcelo, que é pai do Lianco e sogro do Maicon. O Maicon casou com a irmã do Lianco. E o Maicon é um dos vários jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk. São 11 brasileiros, vários conhecidos do público daqui. Por exemplo, o Pedrinho tá lá, o David Neres, o próprio Maicon, entre outros atletas. A maioria desses jogadores foi a um hotel em Kiev, capital da Ucrânia, estão lá com as famílias em fase de desespero, porque souberam que houve um bombardeio numa região muito próxima ao aeroporto de Kiev, que impede o embarque e o desembarque de qualquer pessoa. As estradas estão sendo fechadas, há preocupação em relação à falta de dinheiro, porque os bancos também vão fechar, falta de alimentos e tudo mais. Os atletas até gravaram um vídeo solicitando que o governo federal, no caso o presidente Jair Bolsonaro, entre em contato com as autoridades para tentar a liberação dos atletas brasileiros. Vitinho do Dinamo de Kiev também se juntou aos atletas do Shakhtar Donetsk na tentativa de retornar ao Brasil, deixando o mais rápido possível a Ucrânia. Situação dramática para os jogadores, espero que consigam se sair com tranquilidade dessa história. Bom, quero falar sobre Alex Teixeira, atacante brasileiro, que já foi alvo de vários clubes brasileiros. Corinthians, Vasco, entre outros, em algum momento chegaram a especular a possibilidade da contratação do Alex Teixeira. E nessa quarta-feira o site fichagens.net, lá da Espanha, afirmou que o Besiktas não conta mais com o Alex Teixeira. É legal contar que o retrospecto recente desse site não tem sido muito bom. Várias das notícias publicadas por eles acabaram não se confirmando. Eu até entrei em contato com uma pessoa próxima ao Alex Teixeira para saber se existe algum movimento para que ele deixe o clube. E a resposta foi absolutamente contrária. Ele tem vínculo com o Besiktas da Turquia até junho do ano que vem. Depois de um longo período de recuperação por causa de uma contusão, o Alex Teixeira foi titular nos últimos 5 jogos do time. É bem verdade que também não tem sido brilhante, essa é uma constatação real. São 21 jogos até aqui, apenas 4 gols marcados. Foi titular em 12 partidas, reserva em outras 9. Contei para vocês que nesse último quadro, a situação dele é muito mais de jogador titular do que de reserva. Então, o staff do atleta assegura que não há, nesse momento, nenhuma conversa para rescisão do contrato, para saída de forma antecipada ou algo do gênero. A tendência é que ele fique para a próxima temporada e aí sim, a partir de julho de 2023, possa discutir a possibilidade de voltar ao Brasil. Ele tem no Besiktas uma condição salarial muito superior ao que os clubes brasileiros que o procuraram em algum momento fizeram de oferta. Então, se você é vascaíno, corintiano e já se empolgou com essa possibilidade, saiba que não é tão simples assim. Quero falar agora sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro, um questionamento que vocês têm feito para mim em várias das lives, nos programas do Nicola que a gente faz de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite. Quero contar que o Vitor Pereira, recém-contratado pelo Corinthians, o anúncio aconteceu nessa quarta, é o técnico mais bem pago do futebol brasileiro. Ele vai ter direito a mais ou menos R$1.800.000 por mês. Esse valor também inclui a comissão técnica dele, que será composta por mais 5 pessoas. É importante contar que os vencimentos do Vitor Pereira podem ficar muito superiores a esse 1,8 milhão de reais. É que ficou estabelecido no contrato entre as partes uma série de bonificações por títulos, metas, conquistas, tudo isso está previsto já em contrato e o Vitor Pereira pode estender bastante esse rendimento. De qualquer forma, já é o treinador mais bem pago da história do Corinthians. Nunca, desde a sua fundação, o Corinthians desembolsou tanto com o treinador. É também o técnico, entre todos que trabalham no Brasil, o mais bem pago. Só não é o maior técnico da história do Brasil porque, por exemplo, o Jorge Sampaoli, enquanto treinador do Atlético Mineiro, embolsava R$2.200.000 por mês. Com o detalhe de que esses 2.200 eram apenas para o Sampaoli. A comissão técnica do Sampaoli ainda ganhava mais de 800 mil. O pacote do Sampaoli saía para o Galo na casa dos 3 milhões de reais mensais. Bom, eu falei de 5 treinadores e só citei o Vitor Pereira. Bora citar os outros que compõem o top 5 dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro nesse momento. Segunda colocação é do rubro-negro Paulo Souza. Outro técnico português recentemente contratado, ele fatura cerca de R$1.300.000 mensais, valor que também inclui sua comissão técnica. Terceira colocação é dividida com mais 2 estrangeiros, Abel Ferreira no Palmeiras e o turco Mohamed do Atlético Mineiro, cada um deles embolsando R$1 milhão por mês. O mesmo caso vale do Vitor Pereira para os outros que eu já citei. Todo mundo com uma série de prêmios estipulados com conquistas.
Por exemplo, se o Palmeiras tivesse sido campeão mundial, o Abel Ferreira teria ganhado um belo bônus, assim como ganhou com as conquistas das últimas 2 Libertadores da América. O Abel, inclusive, teve aumento recente. Na temporada passada ele ganhava 800 mil mensais, passou a ganhar R$1 milhão por mês a partir da temporada de 22. Para fechar a relação dos 5 técnicos mais bem pagos, Rogério Ceni, quinto colocado, treinador do São Paulo, ele e toda a sua comissão técnica embolsam R$800 mil mensais. É um salário relativamente alto para um técnico que ainda não conseguiu deslanchar na carreira, e a curiosidade é que é o primeiro brasileiro entre esses 5, né? Todos os outros treinadores estrangeiros. E aí, o que você achou dos números? Use espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre a primeira partida final da Recopa Sul-Americana, empate em 2-2 entre Atlético Paranaense e Palmeiras. O jogo aconteceu na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense saiu na frente com o gol do Terans aos 19, pouco depois aos 28 o Jailson empatou. Veio o segundo tempo, o Marlos, que começou no banco de reservas, fez sua estreia e logo depois acabou marcando o gol que colocou o Atlético em vantagem. Bonito gol marcado aos 31 do segundo tempo. O empate só saiu praticamente no último lance, faltavam 30 segundos para a partida acabar. Houve um pênalti a favor do Palmeiras, Rafael Veiga bateu e pela 18ª vez converteu uma penalidade com a camisa alviverde, 100% de aproveitamento. Placar final de 2-2, que permite ao Palmeiras, com uma vitória simples na próxima semana, assegurar o título da Recopa Sul-Americana. Seria o 4º título de Abel Ferreira desde que foi contratado pelo Verdão. Só observação importante: o Palmeiras, em boa parte do jogo, teve o controle da partida, inclusive criou mais chances do que o adversário. 16 oportunidades para o Palmeiras, 14 para o Atlético Paranaense. Mas tem ficado muito claro para os palmeirenses, para a opinião pública e para mim, que falta um centroavante ao Verdão. Se o Palmeiras tivesse um camisa 9 de peso, provavelmente teria sofrido muito menos diante do Furacão. Continuo achando que o Palmeiras é favorito para a conquista da Recopa, mas entendo que o Palmeiras peca quando demora na contratação de um 9. Nessa semana, a Leila Pereira se encontrou com integrantes da mídia palestrina e disse que não vai trazer apostas, vai trazer um jogador apenas que chegue para resolver o problema, que ele chegue logo. Bora falar agora sobre Flamengo e as tratativas com o Atlético Paranaense pelo goleiro do Santos. Goleiro Santos, que já foi até para a seleção brasileira. Muita gente que cobre o Flamengo chegou a dizer até que já tem proposta, que as negociações estão avançadas. Eu consultei 2 pessoas do Atlético Paranaense. O cara que manda no Atlético, Mário Celso Petralha, e o CEO do clube, o Alexandre Matos. Ambos asseguraram que não existe nenhuma proposta do Flamengo. Eles escutam rumores, escutam especulações, leem bastante notícia na imprensa, mas oficialização de uma proposta, nada. E é bom que o Flamengo nem apareça com qualquer número até o fim da Recopa, ou seja, até o fim da semana que vem. Isso porque o Atlético entende que não faz o menor cabimento negociar ou discutir a possibilidade de transferência de um dos seus atletas mais importantes em meio à disputa de uma decisão continental. Se o Flamengo aparecer com qualquer oferta por agora, vai ouvir dos dirigentes do Atlético a sugestão de pagamento da multa rescisória, que é apenas de R$200 milhões. Esse valor vale para clubes brasileiros. A multa para times do exterior é bem mais baixa, R$3,5 milhões. Aí você pode se perguntar, mas por que isso, Nicola? Porque o Atlético Paranaense decidiu por esses números, fixou uma multa muito alta para clubes brasileiros, sabendo que o assédio maior deve ser de times daqui. O Santos já tem 31 anos de idade, a multa para o exterior bem mais baixa. O Flamengo tem interesse sim na contratação do Santos. O Flamengo entende que o Hugo e o Diego Alves, que são seus goleiros hoje, não apresentam a confiança necessária, mas essa discussão deve acontecer somente depois da decisão da Recopa, a menos que o Flamengo queira arranjar uma dor de cabeça. Repito, os dirigentes do Atlético nem cogitam conversar nesse momento, por entenderem que o clube está bem focado na decisão. Acho que faz todo sentido. Só para arrematar sobre Flamengo, o rubro-negro venceu bem o Botafogo por 3-1 na noite dessa quarta-feira em jogo do Campeonato Carioca, chegou a abrir 3-0, teve chance de fazer o 4º, o 5º, o 6º, enfim, no final das contas passou a dosar um pouquinho das energias e ainda tomou um gol contra, marcado pelo Léo Pereira. Os 3 primeiros gols do Flamengo: Pedro aos 9, o Gabigol no finalzinho do primeiro tempo aos 49, o 3º gol do Arrascaeta aos 28 do segundo tempo. Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca, atrás do Fluminense. Botafogo e Vasco completam a relação dos 4 primeiros colocados e estarão certamente na próxima fase. John Textor, dono do Botafogo, que chegou a dizer tempos atrás que
vai fazer com que o Flamengo sinta o peso do Botafogo. Deve ter percebido que hoje ainda há uma distância bastante grande entre os clubes. Afinal de contas, o John Textor acabou de chegar, nem começou a investir, só está de olho e imaginando um time bem mais forte. John Textor, que inclusive já viajou, ele nem assistiu até o fim da partida, perdeu, por exemplo, o gol contra do Léo Pereira, embarcou de volta aos Estados Unidos depois de acertar a compra do Botafogo. Agora tudo oficializado, faltam apenas registros em cartório, aquela coisa burocrática para que o Botafogo se torne propriedade do norte-americano, beleza? Quero falar agora sobre o novo técnico do Santos, Fábio Bustos, deve ser anunciado nas próximas horas. Treinador argentino que comandava até a noite de ontem o Barcelona de Guayaquil, foi sugerido ao Peixe na sexta, fez uma videoconferência com o Edu Dracena, com o presidente do Peixe, o Andrés Rueda, na última segunda-feira e causou ótima impressão. Bustos conhece totalmente o Santos, o elenco, os atletas, demonstrou muita vontade de trabalhar no Brasil, mais especificamente no Santos, condição financeira bem favorável, não tem um custo alto no Barcelona e não vai receber muito no futebol brasileiro, chega para ganhar basicamente o que faturava o Fábio Carille. Nem a multa rescisória, que era de 650 mil reais, se tornou um problema. O Barcelona devia dinheiro ao Fábio Bustos e aí houve um acordo, o Bustos abriu mão dessa premiação, não vai haver necessidade de pagamento e o Santos depois repõe esse dinheiro um pouquinho mais para frente. Técnico é esperado nas próximas horas, o anúncio pode acontecer ainda ao longo dessa quinta-feira. Bustos, que se despediu do Barcelona com vitória por 2-0 contra o Universitário nessa quarta-feira na pré-Libertadores. O Barcelona, que montou bons times nos últimos anos, chegou a encarar de igual brasileiros, venceu o Peixe, por exemplo, na última edição da Libertadores 2 vezes, em casa e fora. Barcelona, que tinha um time sempre muito competitivo, com muita vontade de recuperar a bola rápida, e é isso que os dirigentes do Peixe esperam com a chegada do treinador argentino. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca por um reforço de ponta. O Andrés Colorado já está no Brasil, já foi apresentado, já tem treinado, volante de 1,90 m que chega por empréstimo até o fim da temporada. O São Paulo segue buscando um zagueiro e também um atacante de lado de campo. E o que eu queria contar para vocês é que o São Paulo ainda tem um crédito com a Sócios.com para a contratação de um atleta de ponta, seja ele atacante, meia, centroavante, enfim, a posição que o São Paulo quiser. Como é que funciona essa história para você entender direitinho? No começo do ano, quando o São Paulo negociava com o Douglas Costa e com o Soteldo, a ideia era contratar ou um ou outro, São Paulo se deparou com cifras completamente fora da realidade, em termos de salários e também aquisição dos direitos econômicos. Foi aí que o São Paulo foi ao mercado buscar parceiros que pudessem ajudar a viabilizar qualquer um desses negócios. O Tricolor foi avisado por um empresário que a Sócios.com ajuda com a maior parte dos salários do William. E assim como o Corinthians, o São Paulo também é parceiro da Sócios.com naquele projeto dos Santokens. O Tricolor procurou a empresa e ouviu que sim, eles topam ajudar com o pagamento de salários exatamente como fazem com o William no Corinthians. A Sócios.com já havia dado ok nas negociações do Douglas Costa e do Soteldo. Com o Douglas a coisa não avançou, com o Soteldo estava tudo fechado. Salário, tempo de contrato, pagamento ao Toronto FC, enfim, estava tudo resolvido. O negócio só foi desfeito porque na última hora o Soteldo acabou desistindo de vir ao Brasil. São Paulo segue com esse crédito com a Sócios.com. Confirmei essa informação com um dirigente importante do São Paulo antes de gravar esse vídeo. Essa pessoa me assegurou que assim que o São Paulo tiver encontrado um atleta que corresponde às expectativas, ainda que seja de um salário mais alto, vai contar com a parceria da Sócios.com com o pagamento da maior parte desses vencimentos. Resta ao São Paulo agora encontrar um jogador com características e condições apropriadas. A ideia é que esse atleta chegue de graça. Afinal de contas, gastar com direitos econômicos, a aquisição desse atleta pode ser um problema. A ideia do São Paulo é pegar alguém que esteja livre no mercado, que possa ter seu salário pago parte pelo São Paulo, parte pela Sócios.com. Você tem sugestão de jogadores que caberiam no São Paulo e seriam importantes? Use o espaço para comentários para palpitar, beleza? Queria agradecer você que ficou até aqui. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê de tarde com mais vídeo e o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!